Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e a gente começa agora aí nossas duas últimas aulas, né, do curso de Administração Pública para o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, onde vamos resolver aqui questões de concursos anteriores, né, vamos focar no CESP, mas alguma coisa ou outra que eu considero importante que tenha sido tratada em outra banca eu trouxe também para nossa revisão, tudo bem? Eu digo encerrar as duas últimas aulas do curso de Administração Pública porque eu sugiro que você deixe essas duas últimas aulas realmente para o final, porque a gente vai resolver aqui questões, né, de concursos e que tratam dos temas que a gente viu nas aulas teóricas, nas aulas anteriores durante o curso, e eu vou colocar elas em ordem aí diferente, misturada mesmo, para que a gente faça essa revisão, e aí é importante que você já tenha uma base teórica, é melhor, né, é desejável que você já tenha uma boa base teórica aí, tirada das outras aulas, das aulas teóricas. Tudo bem? Bom, então a gente viu aí durante o nosso curso todos esses pontos, né, de administração pública, dos modelos de administração, a evolução, as reformas no Estado brasileiro, sobre participação na administração pública, prestação de contas, governo eletrônico, controle social, gestão por resultados, comunicação, redes, administração de pessoal, falamos de administração de compras e materiais, governabilidade, governança. Ficou faltando falar disso daqui. Clientelismo, corporativismo, neocorporativismo, vamos falar disso já no começo aqui da nossa aula, tudo bem? Falamos aí de mudanças institucionais, de políticas públicas, né? Falamos de formulação, desenvolvimento, as políticas no Estado brasileiro contemporâneo, o planejamento e avaliação dessas políticas, gestão de projetos, né? Falamos também de gestão de projetos, tem um item 15 lá no edital de vocês que vocês viram ou vão ver com outro professor da prova, tudo bem? E a gente, como eu comentei, não falou só desses três conceitinhos aqui, ó, de intermediação de interesses: clientelismo, corporativismo e neocorporativismo. Então, papel e caneta, ou enfim, o seu bloco de notas, o arquivo que você faz as anotações aí em mão, que a gente vai falar agora desses três conceitos. Olha só, clientelismo, gente. Clientelismo é a prática de troca de favores na política, certo? Hoje ele é mais sutil do que algum tempo atrás, era algum tempo atrás. Então, o clientelismo é uma porta para a corrupção, né? Porque vai utilizar decisões políticas para determinado grupo em troca de apoio político, né? Então o clientelismo hoje ele é menos descarado, ele é mais sutil do que ele já foi no passado, ele vai ser considerado uma porta para a corrupção, porque ele utiliza as decisões aí para favorecer determinado grupo, tudo bem? E clientelismo está ligado aí a uma prática de troca de favores, então, na política, tudo bem? O conceito de corporativismo, durante a história, gente, o corporativismo teve vários significados diferentes, em momentos diferentes. Tem que estar sempre atento ao conceito em que ele é citado, ao contexto, perdão, que é citado. Mas o corporativismo aí pode buscar reajustes salariais, criação de proteções contra a concorrência numa economia de mercado, por exemplo, tudo bem? Os grupos estão organizados em corporativismo aí para defender seus interesses, né? Poderia dar um exemplo aqui de corporativismo, a Polícia Militar Estadual, por exemplo, tudo bem? Então o corporativismo aí são grupos que estão organizados para defender interesses, né? Ele teve diversos significados em diferentes momentos da história e esses grupos podem estar organizados para buscar reajustes salariais, criação de proteções contra a concorrência, quando a gente fala de uma economia de mercado, por exemplo, né? Dentre outros interesses desse grupo, tudo bem? Então isso seria o conceito aí de corporativismo. E o neocorporativismo, ele já surgiu aí depois da Segunda Guerra, tá? Na Europa, né? Então surgiu na Europa depois da Segunda Guerra. Um exemplo aí de neocorporativismo que a gente tem no Brasil é o Movimento Sem Terra, o MST. Ele é um arranjo institucional, né, para ligar os interesses do Estado e da classe trabalhadora, principalmente através dos sindicatos, né, e do empresariado. Então vai ser um arranjo institucional aí para ligar os interesses do Estado e da classe trabalhadora
e do empresariado, da classe trabalhadora, principalmente através dos sindicatos, o neocorporativismo. Tudo bem? Então são 3 conceitinhos aí que a gente não tinha comentado ainda nas nossas aulas teóricas. E agora vamos para a prática, vamos para os exercícios, né? Eu espero que vocês já tenham ou pretendam, né, fazer mais exercícios ainda, além dos que a gente vai fazer aqui, né, lá na plataforma do Aprova. Repito que isso é muito importante. E aqui vamos fazer exercícios juntos, né? Eu tenho um slide sem a resolução, no slide seguinte, com a resolução, vocês vão ver que é bem simples a dinâmica. Eu aconselho que nesse momento você preste atenção aqui, mas claro, também tem gente que vai querer fazer alguma anotação, alguma coisa que a gente fale, né? Quando for o caso, quando eu achar importante, quando o tempo permitir também, a gente faça algum comentário, né? Alguma observação teórica sobre aquele assunto. Tudo bem? Vamos lá então? Vamos juntos começar a resolver os exercícios de provas anteriores, como eu já disse, principalmente do CESP, mas também de outras bancas, tá bom, pessoal? Olha só. Aumentar a governança... e os assuntos estão misturados aqui, os temas todos que podem aparecer na prova de vocês, porque na prova a gente não sabe também qual tema especificamente e em que ordem eles vão aparecer, né? Então, olha só. Aumentar a governança do Estado significa aumentar sua capacidade administrativa de gerenciar com efetividade e eficiência, voltando-se à ação dos serviços do Estado para o atendimento ao cidadão. Maravilha, né? Então, quando eu falo da governança, aí eu estou falando da produção de políticas públicas, a utilização dos recursos para produzir políticas públicas que vão atender as necessidades da população, né? Que buscam resultados aí de eficiência, de eficácia, de efetividade. Então, está correta a questão. Quando eu aumento a governança do Estado, significa aumentar a capacidade administrativa de gerenciar com efetividade e eficiência, voltando-se à ação dos serviços do Estado para o atendimento do cidadão. Provinha que caiu aí no Tribunal de Contas do Estado do Acre. O conceito de accountability implica a transparência das ações e práticas governamentais que passam a ter mais visibilidade e ser do conhecimento das pessoas em geral. Portanto, representa a ferramenta de combate à corrupção. Maravilha, né, gente? Quando eu falo em accountability, eu estou falando em prestação de contas, né? De maneira geral, sendo bem objetivo, né? Bem simples, em prestação de contas. Então, estou falando em transparência, né? Das ações e práticas governamentais, que vão ter mais visibilidade, vai ter conhecimento pelas pessoas, e com isso eu consigo combater a corrupção. Tudo bem? Então, tá certíssima essa frase aí do CESP. Acerca de empreendedorismo governamental, gestão estratégica e excelência nos serviços públicos, julgue os itens subsequentes. Ações voltadas para o fomento ao empreendedorismo governamental devem privilegiar a competição entre os prestadores de serviço e dar poder aos cidadãos, transferindo assim o controle das atividades à comunidade. Então, olha só, ações voltadas voltadas para o fomento do empreendedorismo governamental devem privilegiar, a gente viu, né, quando a gente falou de empreendedorismo governamental, a competição entre prestadores de serviços, dar poder aos cidadãos, transferindo o controle das atividades para a comunidade. Tá certíssimo. Julgue os seguintes itens a respeito de empreendedorismo governamental, convergências e diferenças entre gestão pública e gestão privada, excelência nos serviços públicos e paradigma do cliente na gestão pública. O modelo de empreendedorismo governamental preconiza a reforma no sistema público de modo que o cidadão seja chamado a participar do governo na definição do destino da sua comunidade. Maravilha, né? Então, o modelo de empreendedorismo governamental vai preconizar aí a reforma no sistema público de modo que o cidadão seja chamado a participar do governo na definição do destino de sua comunidade. A participação social aí, né? Questão que foi cobrada no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Olha só. Empreender para o governo significa mobilizar competências individuais e organizacionais para provocar inovações e mudanças tecnológicas nos sistemas informatizados,
nos modelos de gestão, exceto nas políticas públicas. Bom, o que torna essa questão errada é esse finalzinho vermelho aqui, né, gente? Exceto nas políticas públicas, tá errado. Nas políticas públicas também. A propósito da administração pública, julgue os itens que se seguem. De acordo com a visão empreendedora da gestão pública, pautada em pressupostos da administração pública gerencial, os resultados da ação do Estado só serão considerados bons se atenderem às necessidades do cidadão cliente. Maravilha, né, gente? Essa gestão pública empreendedora, que está aí dentro da administração pública gerencial, vai ter foco nos fins, vai ter como prioridade atender às necessidades, gerar resultados, né, que melhorem a vida dos cidadãos, né, do seu cidadão cliente ou cliente cidadão. Essa administração pública gerencial olha então para os fins, para os resultados, para as demandas e necessidades da população, da sociedade, do cidadão, que é o cliente dos serviços públicos, da administração pública. Tudo bem? Então, estejam sempre com essa ideia bem clara na mente de vocês. De acordo com Max Weber, em Economia e Sociedade, o grau de qualificação profissional cresce continuamente na burocracia até os níveis mais elevados da organização. O topo da dominação é representado por um ou alguns elementos que têm caráter puramente burocrático. Gente, olha só, no topo da dominação de uma organização pública e burocrática, quem ocupa esse espaço lá no topo, vejam só, não tem caráter puramente burocrático. Por isso está em vermelho esse final e está errada a questão. Pensem comigo, vamos pegar um exemplo aqui, o Poder Executivo Federal, né? Quem está lá no topo? É a Presidência da República, os ministros, né? Ou seja, ali não tem um caráter puramente burocrático da meritocracia ou de crescer, né? Onde vai ser considerada a formação. Não, ali foram eleitos, né, pelo voto do povo, ou seja, não tem um caráter puramente burocrático, né? Então, de formalizar, de crescer os cargos, né? Então, não é isso que acontece. Ali você tem o voto, né? No caso do presidente, aí os ministros são escolhidos pela Presidência da República e não há um critério burocrático ali em relação a isso, né? Existe, óbvio, né? Alguns requisitos que a própria lei traz, né? Mínimos, né? Algumas exigências, mas não é o caráter burocrático típico que existe ali dentro da organização antes de chegar no topo, tudo bem? Por isso está errada a questão. Historicamente, a dominação racional legal ou burocrática surgiu no século XIX como uma forma superior de dominação, legitimada pelo uso da lei, em contraposição ao poder tradicional, divino e arbitrário. Maravilha, né, gente? Vamos fazer vários comentários aqui, olha só. Primeira questão do século XIX aqui, não confundam, né? Apesar de no Brasil a reforma burocrática ter acontecido lá no governo Getúlio Vargas, no século XX, né, na década de 1930, mais especificamente, o modelo burocrático, a teoria burocrática, vem aí como a questão traz pra gente, né? A dominação racional legal ou burocrática surgiu no século XIX. Ela é superior porque em relação ao que existia antes, que era aquela dominação tradicional, né, baseada no o rei está ali porque ele está ali, porque Deus escolheu ele para estar ali, né? Por isso fala aqui na questão até divina, né? E arbitrária, o poder tradicional, a dominação tradicional. Está ali porque sempre esteve ali, os filhos dele vão estar ali, era assim, né? Do rei ou da rainha, enfim, que se perpetuava o poder nessa administração pública patrimonialista. Tudo bem? E aí a administração burocrática é considerada assim um avanço, né? Uma melhoria nesse aspecto em relação à administração patrimonialista, tá? Mas não vamos confundir as coisas, inclusive porque houve patrimonialismo no Brasil mesmo depois que a gente vem para a República, na velha República, tá bom?
A administração pública burocrática se alicerça em princípios como profissionalização, treinamento sistemático, impessoalidade e formalismo, que são abandonados à medida que a administração pública gerencial, calcada na eficiência e na eficácia, se sobrepõe ao modelo burocrático. Tá errado por causa desse vermelhinho aqui, ó, que são abandonados. O modelo burocrático não foi abandonado no Brasil, gente. Ele hoje existe paralelamente à administração pública gerencial, ou seja, é óbvio que a administração pública gerencial trouxe uma série de mudanças aí, né, para a administração pública brasileira. Ela olha mais para os fins, para os resultados, ao contrário do modelo burocrático, que é mais focado nos meios, nos procedimentos, mas a gente não abandona o modelo burocrático, tá? Hoje nós temos uma administração pública no Brasil burocrática e gerencial, oficialmente, e infelizmente com alguns vestígios patrimonialistas ainda. A instituição, em 1936, do Departamento de Administração do Serviço Público, DASP, teve como objetivo principal suprimir o modelo patrimonialista de gestão. Aí sim, maravilha. O objetivo, a ideia é suprimir, largar para lá, abandonar o patrimonialismo, desde da instituição aí do DASP, desde a reforma de 1930. Tudo bem? Então, está correta essa questão. O uso indiscriminado da expressão terceiro setor acabou por tornar o conceito demasiadamente abrangente, fazendo que nele se possam enquadrar todos os modelos de entidades que não se incluam no conceito do primeiro setor, o Estado, e do segundo setor, o mercado. Tá correto, né, gente? Tá certíssimo. Então, olha só, o Estado é o chamado primeiro setor, né? O que faz parte ali da estrutura da administração pública, do Estado. Segundo setor é o mercado, né, que busca lucro, são as instituições privadas aí que buscam lucro. E o terceiro setor são aquelas que não fazem parte da administração pública, tudo bem? Fiquem atentos aí, as chamadas paraestatais e tudo aquilo que não faz parte do primeiro e do segundo setor. Fica então no terceiro setor, tudo bem? Então a gente tem as ONGs, as organizações sociais, as organizações da sociedade civil de interesse público, dentre outras instituições, como a questão diz, bem abrangente, né? Esse conceito do terceiro setor. O Estado, quando celebra termo de parceria com organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, abre mão de serviço público transferindo a iniciativa privada. Tá errado, né, gente? Ele não está abrindo mão de serviço público e transferindo para a iniciativa privada. Então, o que está em vermelho ou está riscado aqui, entendam como errado. As organizações sociais, as OS, podem receber legalmente recursos orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do contrato de gestão. Certíssimo, né, gente? Então, olha só, as organizações sociais vão receber recursos, podem receber recursos públicos para cumprir aquilo que está no contrato de gestão, legalmente, né? Óbvio, receber esses recursos. Lembrando que, olha, quando eu falo em organizações sociais, eu celebro com a administração pública contrato de gestão. Quando eu falo em OCIPs, organizações de sociedade civil de interesse público, eu celebro com a administração pública, porque elas não fazem parte da administração pública, elas estão no terceiro setor, né? Eu celebro com a administração pública quando é uma OCIP, um termo de parceria, tá, gente? Diferente do contrato de gestão que tem aí nas organizações sociais. Então, fiquem atentos. A administração pública burocrática sustenta entre seus objetivos globais a necessidade de aumentar a governança do Estado, ou seja, sua capacidade administrativa de governar com efetividade e eficiência, direcionando as ações dos serviços de Estado para atendimento dos cidadãos. Errado por causa de burocrática, aqui seria a administração pública gerencial, para ficar correta. Então fiquem atentos aí a essa pegadinha, tudo bem? Julgue os itens que dizem respeito à licitação. Olha só,
Para a realização de contratações administrativas, o Tribunal de Justiça de Sergipe deve observar subsidiariamente a legislação federal acerca das normas gerais de licitação, já que cada estado da federação deve editar e seguir prioritariamente suas próprias normas gerais sobre licitação. É errado, né, gente? A gente viu que existe a legislação nacional aí sobre legislação, tá? É errada essa alternativa. Essa questão, perdão. Então aí estamos até agora só resolvendo questões do CESP de certo e errado, né? As empresas estatais exploradoras de atividade econômica estão dispensadas de observar os princípios da licitação? Errado, né, gente? As empresas estatais, as empresas governamentais, sejam elas empresas públicas, sociedade de economia mista, têm que seguir aí os princípios, têm que fazer licitação, dentre outras coisas, elas têm aspectos aí diferentes de empresas lá do setor privado, né? Então elas fazem parte da administração pública indireta, né? Essas empresas, e elas, empresas públicas e sociedade de economia mista, que são empresas governamentais, né? Aqui ele fala inclusive em empresas estatais que exploram atividades econômicas, né? Diz que elas estão dispensadas de observar princípios de licitação. Errado, né? Então, Petrobras faz licitação, Correios fazem licitação, Banco do Brasil faz licitação, tudo bem? Então, Caixa Econômica Federal faz licitação, tá certo? No tocante às compras no serviço público, questão aí da Fundação Carlos Chagas, olha só qual é a correta. A licitação pode ser entendida como um procedimento administrativo de seleção de interessados para a compra de materiais e serviços. Tá certo, né? Então, com a licitação, eu vou ter um procedimento administrativo ali para selecionar interessados para a compra de materiais e serviços. Interessados em fornecer para a administração pública comprar, né, gente? Que fique bem claro isso aí. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que informa os procedimentos de licitação instaurados pela administração pública, expressa-se, então, vamos falar do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Ele se expressa pela proibição de descumprimento dos termos e condições estabelecidos no edital. Ou se a gente estiver falando, inclusive, da licitação por convite, da carta convite, né? Mas quando se fala em edital, aí muitas vezes está falando de maneira geral, e a maioria, né, das licitações vai ser feita por edital, então entendam o contexto sempre da questão, né? Então, a vinculação ao instrumento convocatório é que eu não vou poder depois exigir algo que não estava no edital, porque a empresa que venceu a licitação não tinha que saber, que ia ter que cumprir algo a mais, né? E nem a menos, porque as outras empresas, né, deveriam saber que seria exigido algo a menos. Então tem que estar vinculado, ligado, né, preso, vamos dizer assim, entre aspas, ao edital que dá aquela licitação daquele procedimento licitatório, tudo bem? Questão do CESP, olha só, de múltipla escolha, assinale a opção correta considerando a relação entre compras e fornecedores e o disposto na Lei 8666 de 93. O cadastro de fornecedores tem por finalidade subsidiar as atividades do comprador. Portanto, são relevantes os registros de informações relativas à eficiência dos serviços prestados. Tudo bem? Eu não estou resolvendo as questões, as alternativas erradas com vocês, gente, mas vocês têm elas aí no material para quem quiser ler e tal, mas porque a prova de vocês vai ser de certo e errado, a gente está aqui focado TCE Pernambuco, né? Se fosse um curso genérico de administração pública, tudo bem. O nosso objetivo é resolver a questão do CESP, que vai ser questão de certo e errado, tá bom? Assinale a opção em que se apresenta a ordem que caracteriza respectivamente as hipóteses de contratação direta. Quando? Então, olha só, a questãozinha do CESP aí, mas que veio de múltipla escolha. As hipóteses de contratação direta, vejam só, sem a licitação. 1. A discricionariedade da administração para que se decida
realizar a contratação direta. Então a administração pública tem liberdade aí, óbvio, sempre fundamentando sua decisão, né, para decidir se vai acontecer ou não uma contratação direta. No 2, a gente tem que há hipóteses exemplificativas de contratação direta. Então, são apenas exemplos, né? Pode ter outras hipóteses. E o 3 seria quando a contratação direta decorre da inviabilidade de competição, quando não há possibilidade de competição. Então, nós temos aqui licitação dispensável, que são casos em que há discricionalidade, liberdade da administração pública para que seja realizada, para realizar a contratação direta. Temos licitação inexigível, nela há hipóteses exemplificativas, porque pode ter outras de contratação direta, porque a inexigível é exatamente o caso em que a contratação direta decorre da inviabilidade de competição. Então pode ter outros casos em que a competição seja inviável também. Por isso é um rol exemplificativo apenas na legislação, a inexigibilidade. Tudo bem? Acerca da licitação pública, assinale a opção correta. As licitações destinam-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. Maravilha, né, gente? Princípio aí da isonomia, tratando os diferentes interessados da mesma forma, né? Então você tem critérios ali bem claros para todos de como vão ser selecionados e selecionar, óbvio, a proposta que seja mais vantajosa, né, para a administração pública. Tudo bem? Então, gabarito aí, letra D. Ainda em relação aos princípios da licitação pública, assinale a opção correta. Em virtude do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, a lei veda à administração o descumprimento das normas e condições do edital, ao que se acha estritamente vinculada. Então, exatamente, voltamos a falar do princípio aí da vinculação, de estar preso, vinculado, ligado ao instrumento convocatório, o edital, a carta convite. Tudo bem? Com relação a licitações, julgo o item que se segue. Critérios de sustentabilidade ambiental devem ser observados no processo licitatório. Maravilha, né? Critérios de sustentabilidade ambiental aí devem estar presentes no processo licitatório. Tudo bem? Já existe até legislação sobre o assunto. Quando é o caso do edital, a gente entra mais a fundo nisso. As empresas estatais exploradoras de atividade econômica estão dispensadas de observar os princípios da licitação? Errado, inclusive repetiu essa questão, a gente já tratou dela já, né, gente? Mas está errado. Uma vantagem considerável da técnica de inventário rotativo para empresas que trabalham com estoque grande e variado é a facilidade de contagem contínua do material, além da definição variável do intervalo para cada tipo de material. Então, com o inventário rotativo, alguns materiais, né, podem ser contados aí com mais frequência no decorrer do período, né, do exercício, outros materiais podem ser contados com menos frequência, então é uma vantagem aí desse inventário rotativo, tudo bem? O processo realizado pela instituição a fim de cumprir a legislação e manter em dia as informações patrimoniais é denominado inventário físico, né, gente? Então, o inventário é quando eu faço aquela comparação do que tem de fato, do que tem ali materialmente e do que tem nos meus registros, nos meus bancos de dados, né? Até para cumprir a legislação mesmo, para eu declaro, né, o que eu tenho na minha contabilidade, né? Inclusive a administração pública. Por isso essa necessidade do inventário físico, essa comparação. Vou lá e conto o que a gente tem de verdade e comparo com o que a gente tem registrado e faço essa checagem, né, entre os dados reais e os dados registrados no meu banco de dados, tá bom? Os inventários têm o objetivo de certificar se, em determinado instante, os documentos contábeis e fiscais do estoque estão de acordo com os relatórios do sistema informatizado de controle de estoque. Tá errado, né, gente? Olha só o que a questão fala. O inventário tem o objetivo de certificar
se em determinado instante os documentos contábeis e fiscais do estoque estão de acordo com os relatórios do sistema? Não. A ideia do inventário é comparar o físico, por isso chama inventário físico, comparar o que tem físico de fato com o que tem nos bancos de dados, tudo bem? E não bater duas informações aí, uma contábil com um sistema, por exemplo, não, tudo bem? Os termos inventário, tombamento de bens e contagem física dos estoques se referem à mesma coisa, à mesma operação? Não, né? A gente faz a contagem física aí para ter o inventário, mas o inventário é a comparação do banco de dados, aquele registro que a gente viu. Então eu registro se é um primeiro inventário, né? Faço a comparação se é um inventário aí no decorrer, faço os ajustes, de acordo com cada inventário, as atualizações no banco de dados em cada inventário, tudo bem? E o tombamento vai ser outro conceito aí, o tombamento é aquela identificação, né, dos bens, quando ele chega no primeiro momento na administração, na instituição, aquele registro dele ali, né, geralmente com uma plaquinha, etiquetinha, inclusive, para que eu tenha uma numeração, uma identificação para aquele bem. Tudo bem? Bom, a gente continua então a partir aí na próxima aula a resolver exercícios, resolver questões de concursos anteriores para praticar bastante e memorizar melhor os assuntos que a gente viu nas nossas aulas. Até já, um abraço!